Estamos aqui para fazer a nossa live de segunda-feira. Se você está online, dá um ok para mim. Tá me ouvindo bem? Assim que entrar uma pessoa, eu já começo. Bom dia, Drica. Tô aqui com o meu cafezinho, segunda cedo, né, de férias. Um cafezinho pra gente acordar. Bom dia. Tá me ouvindo bem, Drica? E fim de semana a gente fica na correria, né? E dorme tarde no domingo, arruma criança. Esse fim de semana na minha igreja foi legal. Esse fim de semana na minha igreja foi EBF, então é bem corrido, né? Mas foi uma bênção, uma bênção. Como que é importante a gente ministrar o coração das crianças, nós como educadores e como pais, né? Pastorear mesmo. E nós falamos na nossa EBF sobre a história do rei Josias, né? Bom dia, Joelma. A Joelma sempre está conosco, né? Legal, Joelma. Chama suas amigas aí, que estiver online. E nós falamos sobre a história do rei Josias, né? E como que foi precioso, assim, a escolha que Deus fez, porque o reinado do pai de Josias não agradou o coração de Deus, né? O povo estava se corrompendo e o Senhor escolheu Josias, né? Com apenas 8 anos de idade. E quantas coisas legais, assim, bênçãos, né? Que ele fez. E a gente passou isso para as crianças, passamos sobre o livro Sem Palavras. O Rian ficava assim, mamãe, se ele desobedecer alguma coisa, eu tô com meu coração preto, não posso desobedecer. Aí ele ia lá pedia perdão e agora eu tô com o coração limpinho. Então, a criança, ela aprende muito. Dependendo da forma como que você passa essa mensagem, né? Então, a criança absorve e isso é muito bom. Quando a gente passa a fonte da vida, né? Bom dia, Carlos. Então, hoje, nós vamos dar sequência, não é nenhuma devocional, tá, gente? É um estudo, porque acaba se estendendo um pouquinho. Nós vamos dar sequência no estudo sobre o livro que nós estamos lendo agora no mês de julho, né? Cada semana eu revezo com a Drica e a gente, juntas, a gente está passando para vocês informações valiosíssimas do livro Pastoreando o Coração da Criança, né? Uma responsabilidade que a gente tem de pastorear os nossos filhos e hoje eu vou ler para vocês, né, alguns tópicos que eu achei super importantes que estão no capítulo 4. E o capítulo 4 hoje, ele fala sobre você pai, você mãe, vocês estão no comando, né? Vocês têm autoridade, né? E autoridade é um tema muito sério, porque da mesma forma que nós somos autoridade na vida dos nossos filhos, Deus é a nossa autoridade. Então, nossos filhos, nós estamos no mesmo barco sob o comando de Deus, que é a nossa autoridade maior, né? Então, nós como pais, temos incumbências, temos responsabilidades de orientar os nossos filhos, né? Então, é isso que nós vamos estudar. Então, o primeiro tópico que eu vou falar para vocês, né, ele fala assim: se você está incerto a respeito da natureza e extensão da sua autoridade, você não sabe como usar aquilo que Deus incumbiu para você, os seus filhos sofrerão grandemente. Imagine uma casa que o filho não tem referência de autoridade. Bom dia, Eliette. Que não tenha referência de autoridade, vira uma bagunça, né? Imagine uma casa que não tem regras. E a regra, o Senhor nos mostra, nós já vimos dos outros vídeos, que
de acordo com Deuteronômio 6, nós temos que o tempo todo estar ministrando no coração dos nossos filhos, né? Quando eles vão dormir, quando eles vão acordar, quando eles vão brincar. Então, a nossa ministração está na palavra de Deus. Então, a gente não tem que ter assim, gravado. Por isso, leiam o capítulo 6 inteiro de Deuteronômio, o capítulo 3 inteiro de Colossenses e o capítulo 6 inteiro de Efésios, né? Que são instruções que o Senhor Deus dá aos pais para a gente pastorear o coração dos nossos filhos, tá? Então, isso é muito importante. Um outro tópico que a gente vai falar, eu com o meu cafezinho, chamado para estar no comando. Você, pai e mãe, foi chamado para essa função. E se a gente não cumprir esta função, o que vai acontecer? Quando nós estivermos face a face perante de Deus, isso nos será cobrado, né? Então a gente não tem que fazer porque a gente também vai ser cobrado. Eu preciso pastorear porque o Senhor um dia vai cobrar. Mas porque Deus nos deu um presente, gente. A possibilidade de sermos pais, né? Pais que têm filhos, o Senhor nos deu esse presente. Só que esse presente primeiramente é dele. Filhos são do Senhor. E às vezes o pai quer fazer aquelas coisas que agrada a nós, né? Nós como pais queremos fazer aquilo que nos agrada, aquilo que a gente acha que é certo. Mas o Senhor nos deu instruções para que a gente faça o que a Bíblia diz, né? Então os filhos não são do Senhor, não são nossos, são do Senhor, tá? Então o chamado para estar no comando, olha, e diz assim: você não pode tentar moldar a vida de seus filhos como lhe agrada, isso que eu acabei de dizer, e sim como agrada a Deus, né? Então, por conta de várias áreas que a gente vive, né? Às vezes a gente quer tomar o controle das nossas coisas, quando Deus principalmente está em silêncio, não é verdade? A gente não quer chegar e falar assim: olha, eu tomo conta dessa área. Essa área aqui, o Senhor, ele está em silêncio, então a gente vai lá e toma atitudes que nós estamos controlando, não mais Deus. E por conta disso, dessa ansiedade, dessa impaciência, o que acontece, às vezes, a bênção que o Senhor tem preparado para nós, ela não vem, né? E então a gente tem que aprender a confiar no Senhor e fazer as coisas que agradam a Deus. E os padrões do Senhor são elevadíssimos. A gente não entende, né? É muito difícil a gente falar para os nossos filhos na escola virar da outra face quando um menino bater no nosso filho, uma criança bater, beliscar, empurrar, né? Fazer um bullying. Muito difícil nós como pais falar assim: olha, faz isso, dá outra face, fala que o que ele está fazendo não agrada a Deus. Imagina uma criança de 6 anos fazer isso. Então os padrões do Senhor são muito elevados, né? Mas nós temos que orientar os nossos filhos. Filho, você não precisa ser um saco de pancada, né? Não vai ficar apanhando e falar que Deus ama aquela criança. Mas você precisa se posicionar como um cristão, né? Você conhece a Jesus, sabe que Jesus toma conta de você. Você precisa se defender, não para você machucar o amigo, mas para ele não te machucar. Então você precisa saber se defender, né? Não que você vai entrar na briga, né? E o saber se defender não necessariamente você precisa estimular o seu filho a bater. Estou dando um exemplo porque essas coisas acontecem, principalmente nessa idade de 6, 7, 8 anos, né? Que é a idade da comparação, é a idade que eles fantasiam muitas coisas, e isso pode acontecer. Então, você deve empreender toda a instrução, seu cuidado e cultivo, sua correção e disciplina, porque Deus, ele chamou você, pais, para esta finalidade, tá? E ele coloca aqui em Deuteronômio capítulo 6, acentua esta visão de responsabilidade.
Nós temos esse manual preciosíssimo. Então a gente precisa buscar quando a gente tiver dúvida de como educar os nossos filhos, tá? Deus chama para treinar seus filhos para tudo aquilo que eu coloquei no começo. Ao sentar em casa, ao se sentarem, né, numa mesa de almoço, de jantar, uma refeição, né? Ao caminharem na jornada da sua vida, né? Todas as coisas que eles vão presenciar quando eles forem na escola, quando eles forem se deitar, quando eles estiverem brincando. Então, os pais, eles não podem ser negligentes, né? Ver que está acontecendo algo errado e orientar de uma forma errada também, né? Deus, ele tem um objetivo. Ele deseja que uma geração siga a outra nos caminhos dele. Deus cumpre esse objetivo através de agentes. Esses agentes somos nós, né? Somos representantes. É como se Deus fosse, olha, você toma conta de tal fulano, né? Eu tenho assistido alguns filmes que até indiquei lá no grupo, aquele Poderoso Chefinho. Eu achei fantástico aquele filme, né? Então, Deus, eu até sugiro que vocês assistam, né, com seus filhos, porque é muito legal, muito bom. Várias lições que os nossos filhos acabam passando e é o papel da gente, né? O que a gente precisa fazer. Nada com rigidez, nada com brutalidade, mas a gente consegue controlar a nossa ira nos momentos difíceis, ouvindo a voz de Deus, né? Então isso é importante. Olha, vamos abrir, você está com a sua Bíblia, em Efésios capítulo 6, vou até abrir aqui a minha Bíblia online. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, tá? Esse versículo, ele ordena, Deus, né, ele ordena conduzir os filhos no treinamento, na instrução do Senhor. Isto não é simplesmente uma ordem para treinar. Isso aqui, ó, Efésios 6,4 não é uma ordem para você treinar, instruir. É uma ordem, olha que importante, para oferecer o treinamento e a instrução do Senhor, a fim de funcionar em lugar de Deus. Olha, é como se Deus aqui tivesse, né? A gente está fazendo um papel. Deus colocou nós com essa função, tá? Entender isso, gente, tá? Capacita a pensar claramente a nossa tarefa. Isso aqui, ó, Efésios 6,4. Não irritar, criar segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem pai que irrita, né? Às vezes eu vejo que às vezes eu estou irritando o Rian. Eu falo muito do Rian, que é o que tá maior, né? E o pequenininho já, às vezes eu quero debater algo com uma criança de 6 anos, discutir alguma coisa, né? E aí eu falo, oh, que Tati, que isso? Você tem 40 anos, você é mãe dele, você tem que fazer com que ele tema a Deus e não a você. A nossos filhos, gente, depois que eu tive essa instrução do Senhor na minha mente, no meu coração, nós não podemos deixar que os nossos filhos temam a nós. Eles têm que saber que tem uma autoridade e que nós somos regidos por Deus. Que tudo que a gente faz com os nossos filhos é orientação, direção, comando do Pai. Mas nossos filhos não podem temer a gente, eles têm que temer a Deus, né? E isso é muito importante, tá? Então, ó, seu filho, ó, aqui, nós estamos sob a autoridade do Senhor, tá? Próximo tópico, você também, pai e mãe, é chamado à obediência. Provérbios 6, vamos lá. Você está com a sua Bíblia, vamos para Provérbios. Vamos colocar, porque é importante a gente ser ministrado com a própria palavra, né? O livro é uma bênção, né? Mas nós, quando temos uma referência bíblica, isso fala, uau, tá aqui, né? Eu não tô achando, tô conseguindo. Provérbios 6, aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Provérbios 6, versículo 23. Peraí, tá, gente? É importante a gente ler aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. E
Então, a Bíblia, ela nos mostra, né, todas essas orientações. E às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba não usando a Bíblia, né? Ou na hora do nervoso, e a gente fica, age de uma forma tão impulsiva e não é a forma mais correta, né? Então, ó, Provérbios 6:23. Nossa, ele entrou. Ó, gente, desculpa, viu? Tô aqui na Bíblia Online, mas esse aplicativo aqui não foi bom, não. Olha, Provérbios 6:23, enfim. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Você, em lugar de Deus, leva seu filho a obedecer, porque antes Deus já comissionou vocês, pais, nós, pais, a obediência. Então, olha, vamos de novo. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. E as advertências da disciplina, nós temos que advertir os nossos filhos. Isso que vai conduzir eles para a vida, né? Então, nós não podemos nos omitir. Tá? Aqui ele coloca até um exemplo que eu acho interessante, mas que já aconteceu comigo, com a gente, comigo, o Paulo e o Rian. Quando seu filho faz alguma coisa errada, e você não pode corrigir ele no momento, né? Por conta que a gente não pode, né, expor o nosso filho na frente de outras pessoas, né? Ele fez alguma birra, alguma malcriação, o certo, ou se você não conseguir levar ele para algum cômodo que dá um banheiro, eu levo para o banheiro, né, para poder corrigir ele lá, né? Se não dá, tem que dar o comando, né? E o comando nós vamos conversar em casa. Se você continuar assim, nós vamos conversar em casa. Aí a criança vai e faz de novo. Eu vou te dar o segundo aviso. Se você fizer isso, nós vamos conversar em casa e você vai ser corrigido. Se a criança fizer de novo, são 2 vezes que a gente dá, porque às vezes ela não dá o comando, não entende o comando. Se a criança fizer de novo, aí geralmente demora pra gente chegar em casa, fica tudo bem, a criança fica numa boa, a criança mudou, só que a gente, às vezes, não quer mais corrigir o filho do que ele fez há 3 horas atrás, né? Porque ele mudou, ele chegou em casa já brincando, ele ficou uma outra criança, mas ele não obedeceu o comando as 2 vezes. Ele fez as coisas erradas 2 vezes e nós prometemos que iríamos corrigi-lo. E essa parte é muito difícil, porque a criança já está de boa com você. E aí você pega e fala, filho, eu vou ter que te corrigir por conta disso, disso e disso. Isso não pode passar em branco. Isso aí nós somos orientados por um pastor e depois confirmou no livro, né? Aqui com a palavra de Deus, né? Se você falou, a criança não obedeceu, fez algo errado, você corrigiu e ela continuou fazendo, então a gente tem que cumprir o comando, né? A palavra da gente, né? Então a gente tem que corrigir para que a vida dele ele vai entender. Se você não somente corrigi-lo, não falar, você vai apanhar, mas você tem que corrigi-lo, né? E falar para ele por que ele está sendo corrigido. Você está sendo corrigido porque a tal horário a mamãe e o papai falou para você não fazer, você não fez. Nós demos o segundo recado, você não fez de novo. E aí você acabou, então a mamãe e o papai falamos que iríamos te corrigir se você não fizesse isso da forma correta. Então você vai ser corrigido por conta disso. Isso está exigindo obediência porque Deus diz que a gente tem que fazer isso, né? Essa obediência, né? Focar nisso, porque senão a criança cresce sem uma referência. Ah, minha mãe nunca corrige mesmo, ela só fala para me corrigir e ela não corrige,
né? Então, eles criam isso e aí já era. Então, falou que ia corrigir, por mais que tenha passado o tempo e por mais que seja doloroso para nós, corrija, né? Isso é uma instrução do próprio pai, tá bom? Confiança para agir. Quando dirige, corrige ou disciplina, olha só o que a gente acabou de dizer. Você não está agindo por sua própria vontade, você está agindo no lugar de Deus. Olha que importante. Então, quando você está disciplinando, você está, né, usando sempre a palavra como a sua instrução, sua guia de fé e prática, você está fazendo o que Deus, você está agindo no lugar de Deus, tá? Isso é super importante. Mandato para agir. O fato de você ser chamado por Deus a ser uma autoridade no treinamento de seus filhos não lhe dá apenas o direito, mas também a responsabilidade de treinar. Pais não entendem o quanto é próprio e necessário estar no controle da vida dos seus filhos. Tá, gente? Isso aqui é uma ministração primeiramente para mim. Em vez disso, os pais assumem o papel de conselheiro. Isso aqui acontece demais, né? Quantos filhos que vocês já viram pais falando assim, filho, você quer comer isso ou quer comer isso? É normal, né? Às vezes a gente fazer isso, né? Nós temos conselheiros, dá muitas opções. Uma vez ou outra não tem problema, mas a gente não tem que dar opção, muita opção para os nossos filhos, né? Principalmente na hora da refeição, é assim, né? Filho, o que temos para comer vai ser isso, arroz, feijão, um bife e um ovo. Ah, mas eu não gosto de ovo, eu não quero, não sei o quê. Esse vai ser a nossa refeição e a gente tem que aprender a agradecer isso, né? Pais conselheiros, gente, faz as seguintes perguntas, né? O que você quer para o café da manhã? Você não quer a aveia que eu preparei ou você quer outra coisa? Olha só, dá muita opção, né? Isso soa muito bondoso e bem educado, mas o que realmente está acontecendo? A criança está aprendendo que ela é realmente quem decide, tá? O pai ou a mãe apenas sugerem as opções, né? Isso acontece quando mais? Na escolha de roupa, horários, a parte social, né? Quer brincar na hora que eles querem, não tem limite para parar o videogame, né? A hora de tomar banho, eles que estão definindo. Então, tem crianças que dominam totalmente os pais, né? Não vou fazer isso, não quero. E às vezes os pais, por trabalhar tanto tempo fora, né? Quando chega em casa, ser rígido com os filhos, eles se sentem culpados, né? Você, poxa, fico tanto tempo fora da minha casa e agora eu não vou deixar ele fazer as coisas que ele tem vontade. Que imagem que ele vai ter de mim, né? Então, a culpa por você não estar, às vezes, o dia inteiro com o seu filho, não acompanhar ele, né, no processo, faz com que a gente abra mão de coisas que nós temos que fazer. Nós temos essa responsabilidade desse mandato para agir, né? E a gente tem que colocar essas regras, né, para não deixar muito livre, muito solto e para vocês não se sentirem culpados, né? O culpado de, eu vou dar o melhor pro meu filho, liberando as coisas, vou deixar ele ficar até mais tarde jogando, ele pode tomar banho na hora que ele quiser, eu vou perguntar se ele quer McDonald's ou quer outro tipo de coisa, né? Eu vou fazer a vontade dele, ou assim, é lógico, gente, que tudo é equilíbrio. Tem coisas que a gente conversa com os nossos filhos, faz sim, principalmente quando eles estão doentinhos, né? A gente fica com aquele agrado. Isso aí, as exceções não é dessas que a gente está falando, a gente está falando das regras. Existem casas, lares que têm isso como regra. O pai e a mãe são conselheiros apenas, eles não exercem o papel de autoridade no lar. E aí a casa, os filhos acabam crescendo sem referência. Imagina, adolescentes, jovens que não têm pais como referência. E aí as coisas ficam complicadas, tá? Ó, na idade de 13 anos, a criança fica fora do controle. Os pais podem adular, pedir, suplicar,
gritar, ameaçar, mas a criança é o seu próprio Senhor. Perdeu o controle, né? Então isso é muito importante. As crianças farão boas decisões se observarem pais fiéis em modelar e instruir. As crianças falam assim, meu pai tá colocando limite, pode ser, na hora eles podem ficar até nervosos, né? Porque eles estão tirando algo deles, né? Quando eu falo pro Rian, não pode até agora chega, não vai jogar mais. Chega de iPad, chega de videogame, ele fica nervoso, porque você tá tirando algo que ele quer muito. Então, pais, tem que também ter a sabedoria, isso eu fui aprendendo, tá, gente? De não catar na hora, né? A criança tá muito tempo lá no tablet e fala para ele, ó, não tem mais. Se você chegar assim e pegar o tablet na hora, desligar a televisão na hora e não negociar isso antes, é complicado. A criança vai ficar irada, nervosa. O que eu tenho feito, Paulo que me ensina muito disso, é você conversar. Ó, daqui 5 minutos parou. Então, ela já mentalizou que daqui 5 minutos ela vai ter que parar de jogar. Ela vai ter que fazer alguma outra atividade, vai ler, vai tomar banho, vai brincar com os brinquedos, mas ela já mentalizou. Então a gente não pode simplesmente pegar o tablet, olha a instrução errada, pegar o tablet da criança e falar assim, ó, acabou, você não vai jogar mais hoje, me dá isso aqui. Pá, pegou. Estou fazendo isso porque a palavra de Deus diz que vocês têm que me obedecer. Qual que é a imagem que a criança vai ter de Deus e da palavra dele, né? Vai ficar com raiva. Pô, o que é isso? Então a gente tem que ter muita sabedoria para poder disciplinar os nossos filhos, tá? Principalmente nesses momentos que eles estão envolvidos com alguma coisa já há um tempo e a gente tem que ter sabedoria para falar a hora de parar, né? Dá os minutinhos que essa é uma ótima dica. Daqui 5 minutos a mamãe vai pegar. Ah, tá bom. Uma boa. Mesma coisa quando vai sair de alguma festinha, ó, daqui 5 minutos nós vamos sair, então vai brincar, né? Não já chegar e lá levar a criança e sair correndo, né? Então tem que ter essa sabedoria. Ensine os seus filhos que Deus os ama tanto, a ponto de dar-lhes paz, a fim de que os pais, nós, sejamos autoridades amáveis, cujo propósito é ensiná-los e guiá-los, tá? Você deve comandar de um modo muito benevolente e gracioso, porém precisa ter autoridade sobre os filhos, tá? Você pode, a autoridade, gente, não confunda autoridade com rispidez, com grosseria, tá? Você ter autoridade, você pode falar, mas com muito amor, com muita bondade, né? A criança ela vai ver que você tem autoridade. Agora você falar sempre gritando, agindo de uma forma que deixa a criança irada, isso não vai trazer bons frutos para vocês, tá? Definindo a criação de filhos. Reconhecer que Deus o chamou para funcionar como representante dele. Define sua tarefa de pai e mãe. Isso aqui a gente já viu também, tá? A gente precisa reconhecer que Deus nos chamou, tá? Para sermos agentes dos nossos filhos. Isso vai facilitar e definir, e deixar mais claro qual que é o nosso principal papel, tá? Deus chamou a nós para uma tarefa muito profunda, mais do que a gente de cuidado, né? Ele chamou a gente para uma tarefa assim muito específica, que é bem diferente do cuidar. O cuidar é você comprar uma roupa, é fazer uma comida gostosa, é quando ele está doente você cuida. Então isso envolve todo o cuidado, tá? Mas isso não é mais importante do que a gente pastorear os nossos filhos, tá? Você pastoreia seu filho em obediência a Deus, tá? Isso é muito importante. O treinamento e o pastoreio acontece sempre que você está com seus filhos. Ao acordar, ao andar, conversar, descansar, você precisa estar envolvido em ajudar o seu filho a entender a vida, a si mesmo, as suas necessidades, a partir da perspectiva bíblica. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 6, tá?
Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tá? Isso é muito sério. Então, você está caminhando com ele no parque, tem o lago, os patos. Ah, filho, olha que linda a criação de Deus. O Senhor criou esse lago, criou esses patos. Olha o sol que está vindo sobre nós. Foi nosso Pai que criou. Ele é perfeito, não é? Você está mostrando que a criação vem de Deus. Então, em todos os momentos, tá? Se você tiver de orientá-los no caminho do Senhor, assim como Gênesis 18, então, uma outra lição de casa, leia o capítulo Gênesis, capítulo 18. Você precisará conhecê-los. Se você tiver que orientá-los no caminho do Senhor, assim como Gênesis 18 ordena, precisará conhecê-lo, as suas inclinações. Essa tarefa requer mais do que simplesmente prover alimento, cuidado, né? Alimento, roupa e teto. Então ele coloca aqui, isso é muito mais do que o cuidar. Né? Aquela mãe que tem aquele cuidado, fazer aquela comida gostosa, tudo é muito bom. Mas as instruções na palavra de Deus é muito mais importante do que o próprio cuidar, tá? Objetivos claros. Muitos pais, gente, não sentam com seus filhos para explicar algumas coisas, né? Eles, a fim, sim, de discutir os seus objetivos, né? Os objetivos de longo, curto prazo, né? Nós pais, precisamos estar interessados na vida dos nossos filhos, o que eles estão pensando, qual que é o objetivo deles, né? Ah, papai, eu quero começar a ler esse livro. Ah, mas por que esse livro? Um livro de ficção ou um livro de história, tipo, sei lá, Harry Potter, vamos colocar. Mas por quê? Não, por quê? Né? Começar a questionar o filho e saber, orientar, que às vezes eles têm alguns objetivos que é muito fantasioso, não que a gente vai tirar isso deles, mas às vezes, e muitas vezes, né, os nossos filhos precisam de uma orientação nossa. Eles não sabem, nós pais não desenvolvemos estratégias para a criação dos nossos filhos, não sabemos o que Deus diz sobre os filhos, o que Ele requer deles. Pouco se pensou em métodos e abordagens que enfatizem a correção de atitudes do coração e não do comportamento. Você sabe o que está passando no coração do seu filho? Às vezes ele chega da escola tristinho e você está numa correria. O que será que aconteceu? Será que alguma criança falou algo que, tipo, de alguma coisa física que deixou ele triste, né? Alguma coisa. Então a gente precisa, né, tentar fazer este papel. O Senhor sonda o coração dos nossos filhos, né? Ele que sabe o que se passa. Mas nós, como pais e agentes do Senhor, temos essa função de sentar com eles, ver o que está acontecendo, se interessar pelos nossos filhos, tá bom? Isso é muito importante. Nossa ideia de criar filhos não inclui pastorear, a gente acha que é só cuidar. A nossa cultura vê o pai ou a mãe como um adulto provedor do cuidado. Gênesis capítulo 18 convoca os pais a direcionarem seus filhos em guardar o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Ser um pai ou uma mãe significa trabalhar para Deus, orientando seus filhos em direção a Ele, tá? A gente tem que orientar os nossos filhos, falar que nós somos pecadores por natureza, explicar o que é pecado de uma forma lúdica, que nem nós explicamos na EBF esse fim de semana, usando o livro Sem Palavras mesmo, né? E instruir, né? Falar sobre a vida e a morte de Cristo, né? O livro Sem Palavras, ele é completo, né? Então isso é super importante, tá? Olha só. Entender, essa aqui é a parte da humildade na nossa tarefa. Entender a nossa função, gente, de representantes, agentes, pode manter
a gente focalizado com a precisão e humildes tarefas que temos como pais. São humildes tarefas, né? Mas são tarefas importantíssimas. Saber que corrigimos nossos filhos em obediência à ordem de Deus vai tornar a gente sóbrio, né? Só que a gente só consegue isso tendo relacionamento com o Pai. Se você, pai e mãe, não tem relacionamento com o Senhor, você não sabe a importância que vai ser quando você for orientar o seu filho. Se você sabe que esse relacionamento faz toda a diferença na sua vida cristã, você vai falar com mais autoridade com seu filho, tá? Você se põe diante dele como agente de Deus para mostrar-lhe o pecado cometido. Com amor, filho, não pode mentir. Se você mente, acontece isso e começa a falar o que a função do pai da mentira, o que o inimigo gosta, quando ele explicar que mentira é a mesma coisa de brincadeirinha. Muita criança fala, mas brincadeirinha. Não, é só brincadeira que eu estou fazendo. Aí eu inventei. É a mesma coisa, é mentira. E mentira não é bom. E falar dessa forma com amor, né? Sempre, tá? Assim, o pai e a mãe precisam ser conscientes que são representantes de Deus para a criança. Não há lugar para a ira, tá? Através disso, a criança aprende o temor do homem e o não temor de Deus. A gente já falou sobre isso. Se a gente fica irado e na hora da ira a gente vai corrigir o nosso filho, a criança vai ficar irada conosco, vai ficar com temor da gente. E eles não podem ficar com temor da gente, eles têm que ficar com temor de Deus. Ah, mas se ele não tem temor, ele não reconhece você como autoridade. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que sempre exercer a autoridade. Se a gente exerce a autoridade baseado no que a palavra de Deus diz, nós somos agentes de Deus. A criança vai ver a nós e vai lembrar: minha mãe falou aquilo porque Deus instruiu a minha mãe. Porque nós temos que deixar isso claro para os nossos filhos, que a gente está corrigindo ele ou está instruindo ele, porque nós temos o papel que Deus mandou a gente fazer por eles. Então isso às vezes não é falado para a criança. Aí a criança fica com temor de nós, né? Então quando a gente fala, estou fazendo isso porque o Papai do Céu mostrou através da palavra dele que nós temos que seguir desta forma. E aí ele vai entender. Tiago capítulo 1. Vamos lá, isso aqui é importante. Está terminando, tá, gente? Eu não posso deixar de falar essas coisas porque são pontos muito importantes. Eu sei que muitos não vão conseguir ver tudo, mas depois vocês podem acessar com mais calma. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, tá? O apóstolo Tiago, gente, ele não poderia ter sido mais claro nessa passagem, tá? A vida reta que Deus deseja nunca é produto de ira. Nunca, gente, nunca. A ira humana pode ensinar os seus filhos a temer você. Podem até mostrar um melhor comportamento. Vocês vão ver crianças assim, ó. Nossa, não posso fazer, né? Você vê aquelas crianças, né, com comportamento assim impecável. Mas isso não trará retidão bíblica. Nem sempre uma criança que é tão comportadinha, tão certinha ali, que ela está sendo pastoreada. Ah, mas meu filho vai ser bagunceiro? É melhor ser bagunceiro, mas ser pastoreado? Não. A gente tem que orientar. Filho, na casa de Deus, a gente tem que prestar atenção no culto. Jesus ama as crianças. Mas se a gente continuar fazendo bagunça, correndo, aí as pessoas vão ficar voltado o foco para você, porque você está correndo. Então, no culto, não pode correr. Né? No culto não pode ficar brincando. É hora da gente, pode até pular na hora do louvor, você está louvando o Senhor, né? Você está cuidando, você está louvando, adorando a Deus com a sua alegria. Jesus gosta da alegria das crianças. Então, é mostrar de uma forma diferente. É sempre assim que a gente faz, gente? Não é. Nós pais,
Na hora que os nossos filhos estão bagunçando na igreja e as pessoas começam a olhar, ou às vezes o filho não começa a entender, a pessoa não entende o comportamento daquela criança, não sabe o que acontece na nossa própria casa. E é uma cobrança, né? Olha com aquela cara, gente, por que essa criança está fazendo isso? Né? Não necessariamente aquela criança, ela tem aquele comportamento porque não é que ela não foi instruída que ela não pode fazer aquilo, né? Mas é o jeito da criança que ela vai ser orientada aos poucos pelos pais, vai assimilando, né? E a gente tem que saber. E na hora desse momento de ira, assim, de mau comportamento dos nossos filhos, às vezes a gente não tem essa sabedoria para chegar e falar, filho, a igreja é um local para ficar quietinho, não assim, não é para ficar bagunçando, principalmente sem motivo, ficar brincando de carrinho, a gente tem que prestar atenção, né? Por isso que é importante o cultinho infantil, né? Então a gente precisa, isso não acontece sempre, né? Isso da gente ter esse tipo de atitude, né? De falar com essa sabedoria. Por isso que a gente precisa orientar os nossos filhos antes de chegar na igreja, que também não é 100% de certeza que eles vão se comportar da melhor forma, mas eles vão lembrar, né? Então a gente precisa orientar nesse sentido, saber que a gente falha, que não é sempre que a gente vai ter essa sabedoria que o apóstolo Tiago coloca, né? A gente não vai ensinar de uma forma amorosa, que não se pode ficar nessa bagunça, às vezes lá dentro do templo, né? Mas que Jesus ama as crianças, Jesus gosta da alegria, Jesus gosta de ver crianças sorrindo, Jesus gosta disso, né? Então, a criança ela tem contato direto com o pai. Eles ouvem a Deus sem obstáculos, né? Não tem. A oração da criança chega direto no Senhor, no trono de Deus. Entra lá no Santos dos Santos, porque é puro, né? Então a gente tem que reconhecer isso. E isso é só a gente pastoreando e principalmente orientando nossos filhos antes de ir para o culto. E se continuar, as pessoas continuarem olhando feio, é um processo também, faz parte, né? A gente tem que fazer o nosso papel e ensinando, martelando, né? E na hora o Senhor vai trabalhando o coraçãozinho deles, né? O comportamento muitas vezes não diz o que está verdadeiramente no coração. Com certeza não, né? Não é porque a criança fica correndo pela igreja toda, não sei o quê. Aqui não quer dizer que aquela criança, tipo, aquela criança ali, as pessoas julgam. Julgam e não são amáveis quando isso acontece. Não entendem. Os pais, lógico, existem pais que não estão nem aí. Mas se você está vendo que aquela criança está sendo pastoreada pelos pais, tenha paciência, né? Porque isso é um processo. Você já teve filho, você conhece outras pessoas. Isso não é fácil, né? Verdade, Joelma, temos que ser como a criança, coração puro, tá? Qualquer mudança no comportamento que é produzida pela ira pecaminosa não levará seus filhos a Deus. Ela os levará a afastarem-se de Deus. Os conduzirá em direção à idolatria de temer o homem. Não admira que Tiago enfatize dizendo, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, tá? Então a ira nunca é correto. Senão eles vão achar que a igreja é um lugar muito chato de ficar. Pô, toda vez que eu vou lá, minha mãe se transforma. Ela vira um bicho. Mas às vezes os pais ficam assim, um bicho, porque os irmãos da igreja ali não estão entendendo aquela situação. Ao invés de ajudar aquela mãe com amor, eu entendo que o seu filho está passando por isso, né? Não, julga. Aí fica complicado, né? Julga, não entende. Eu lembro como se fosse hoje. Eu e o Paulo, a gente sempre mudou de muita igreja porque a gente ajuda as igrejas que estão precisando. E isso acaba mudando, né? Muito de igreja, de turmas. Meus filhos fazem amizade com a criança, de repente mudou. Isso causa um comportamento da criança, a criança fica mais agitada, no começo perde referência,
E muitas pessoas não entendem o comportamento dessas crianças que passam por essa mudança. O meu é mais visual. As pessoas sabem que a gente está em processo de mudança. Mas tem pessoas que estão ali na igreja que não sabem o que está acontecendo na vida daquela família. E julgam, né? Pelo que estão vendo ali na frente. E eu lembro como se fosse hoje, quando a gente mudou para essa igreja que a gente está em Vila Galvão. A gente está ajudando essa igreja. E uma mãe, assim, uma irmã, assim, eu achei fantástico. Ela chegou e falou assim, olha, eu entendo o que essa mudança e o que influencia, impacta na vida dos seus filhos. Então, quando você for lá na frente com louvor no seu marido, que vocês ministram louvor, pode deixar que eu cuido deles. E na hora do louvor, o pequenininho principalmente começou a chorar, o Rian ficou extremamente agitado, porque ele queria mais uma mudança na vida. E essa mãe, com uma sabedoria, chegou para mim, deixa comigo. E ela cuidou, fez até o Felipe dormir. Olha, foi uma bênção. E isso é muito difícil a gente ter nas nossas igrejas, né? As pessoas estão acostumadas a criticar os pais pelo comportamento dos filhos. Existem casos e casos, né? Se o pai e a mãe não estão fazendo o papel deles, eles vão ser corrigidos pelo próprio Deus, porque nós estamos na autoridade do próprio Deus, né? E temos que sempre orientar com amor, né? A palavrinha-chave, tá? Isso é muito importante. Terminando aqui, tá, gente? Benefícios para a criança. Olha só. A criança aprende a receber a correção, não porque os pais estão sempre corretos, mas porque Deus diz que a vara de correção transmite a sabedoria. E qualquer pessoa que atende à correção mostra prudência, né? A criança que aprende a ser corrigida, ela tem bênçãos na vida dela, né? Isso depende tanto da gente, né? A criança que aceita essas verdades aprenderá a aceitar a correção, tá? Então, discernir essas questões pode lhe dar força e coragem para fazer a tarefa a qual Deus chamou a você, chamou a mim. Isso é muito sério. Pontos importantíssimos que nós vimos hoje. Disciplina, gente, não precisa ser, não tem que ser punitiva, tem que ser corretiva. Corretiva, sim. Punitiva, não. Se a correção centraliza-se em nós, pais, né, que foi ofendido por alguma coisa, então o foco será expandir a ira, ou talvez vingar-se dos nossos próprios filhos, dando castigo, ó, você vai ficar uma semana sem jogar, ó, você vai ficar lá no cantinho pensante. Isso é o punitivo, né? Se porém a correção centraliza-se em Deus como ofendido, o foco é a restauração. A função é restauradora. Destina-se levar a criança que desobedeceu a Deus de volta ao caminho da obediência. Isso sim é uma disciplina corretiva. Ah, mas eu não vou dar castigo? Não, você pode corrigir o seu filho e dar as regras, mas sempre mostrando com amor o porquê que você está fazendo aquilo, né? Ela tem que lembrar o porquê. Ela tem que saber que você é agente. A criança gosta muito de fantasiar. Vó fala para que você é Sherlock Holmes de Deus. Você é um investigador, você está tomando conta. Você é um oficial. Você está ali como líder da vida do seu filho, porque tem um líder maior que está pedindo para você fazer tal função. A criança precisa saber que o temor dela tem que vir de Deus. Não de uma forma que elas tenham medo de Deus, assim, que vejam Deus como, nossa, não. Mas o temor gostoso, aquele assim, o Senhor, Ele cuida de mim. Ele sabe o que Ele faz. Mostrar como que Deus é lindo, né? Na perfeição, na criação. As crianças estão com contato com a natureza o tempo todo. Então, mostrar sempre a perfeição de Deus para as crianças. E elas saberão que Deus é nosso Deus todo-poderoso, que tem poder nos céus e na terra. E que Ele criou todas as coisas, inclusive elas. Que se não fosse por Deus, aquela criança não estaria ali. A mamãe e o papai também não. Então a gente tem essa função de passar essa mensagem para os nossos filhos. Disciplina, gente, é uma expressão de amor. Às vezes a gente acha que a disciplina é dura,
é duro assim, né? Nossa, tô sendo muito duro com meu filho. Eu tenho medo. Ele até coloca assim, ó, que ele viu dois pais conversando e ele falou assim, ó, sou muito duro com meus filhos. O primeiro pai falou, né? Eu disciplino ele o tempo todo, eu realmente preciso. Minha mulher ama mais, os ama demais para discipliná-los. O primeiro pai falou. Aí o outro falou assim, acho que você e sua esposa precisam estabelecer um equilíbrio. O outro era mais coerente. Aí o outro, sim, continuou o primeiro, refletindo. Nós precisamos de algum equilíbrio entre disciplina e o amor. E isso, gente, em Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, né? Assim como o pai ao filho que quer bem, né? Equilibrar, assim, a palavra de Deus nos mostra aqui, ó, em Provérbios 13, 24, só para a gente concluir essa parte. Provérbios 13, 24, diz assim, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Em Apocalipse 3, 19, diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Como é possível equilibrar a disciplina e o amor? A disciplina é a expressão de amor. Olha como que o padrão da Bíblia é muito elevado e a gente às vezes não entende isso, né? Então, a disciplina a gente está expressando o amor, né? Com direcionamento, né? Não é espancar o seu filho e achar que você está disciplinando. Não é isso, né? É mostrar para ele onde ele errou. Se precisar da vara, vai usar a vara. Ah, mas não se usa a vara hoje em dia. Chinelinho na bunda, no bumbum, sempre no bumbum, né? Ele tem que entender que ele está sendo disciplinado. Muitas crianças apanham sem saber. Não tem acreditado? Eu não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe que você está apanhando. Não é assim. A gente tem que conversar e explicar o porquê que a criança está sendo corrigida. Tá? Nada de injustiça com eles. Sempre dá o primeiro comando, o segundo, que às vezes ele não entendeu, dá a segunda chance. Se na terceira ele continuar, aí ele precisa ser corrigido, né? Então, existem, ó, anotem aí, Provérbios 3, 12, Provérbios 13, 24 e Apocalipse 13, versículo 19. Ensina que a disciplina é expressão de amor, tá bom? Hebreus 12 torna claro que a disciplina não é punitiva, mas é corretiva. Então não ache que você está sendo duro com seu filho, que você não está dando amor, que você está sendo só disciplina, dando só disciplina. Se ele precisar ser firme mais com seu filho, tem que ser. O profeta Elias não foi firme com seu filho. Um homem de Deus, gente, mas não foi firme. E ele perdeu esse controle sobre os filhos. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que tenhamos parte em sua santidade. É verdade. Quantas vezes que o Senhor disciplina a nossa vida? Que a gente fala, poxa, eu precisar, mas Ele sabe. Ele sabe corrigir a nós. E às vezes é na exortação, às vezes mostrando algo que vai doer muito. E a gente tem que saber que isso é importante. Ele está fazendo isso porque Ele me ama, porque Ele te ama. E não porque Ele é um Deus que pune. É um Deus de amor, que Ele quer só o bem para nós. Isso a gente tem que orientar os nossos filhos também, tá? Deus diz que, embora a disciplina não seja agradável, mas dolorosa, às vezes ela é, né? Ela produz uma colheita de frutos, de justiça e de paz, né? O principal motivo da disciplina não é vingar-se, mas corrigir. Ao disciplinar biblicamente uma criança, seus pais estão se recusando a tornar-se cúmplices voluntários da morte do seu filho, né? Se você não se recusar a disciplinar, é longa vida. Então, temos que fazer o nosso papel, tá? De correção. Às vezes, na ira, a gente fala assim, ó, estou cheio de você, a criança. A ira, você nem sabe o que você está falando. Você está me deixando irado. Vou massacrá-lo, vou deixá-lo de castigo sentado numa cadeira, vou deixar você isolado na família, até você perceber o que você fez de errado. Cantinho pensante. Isso aí, gente, não é disciplina, é punição. É uma revoltante afronta a uma criança. Em vez de produzir uma colheita de frutos de justiça e paz, esse tipo de tratamento deixa a criança irritada e irada, tá?
é de se admirar que a criança resista à vontade de alguém que se lança contra ela por ter sido fonte de irritação, está irritando. Se vai criando um negócio dentro da criança, assim. Então, a gente precisa ser primeiro ministrado pelo Senhor para poder ministrar os nossos filhos, né? Embora seja verdade que crianças disciplinadas são alegrias para os seus pais, como agentes divinos, nós somos agentes, não esqueçam. Vocês não podem disciplinar por simples questões de interesse próprio ou conveniência pessoal. Sua correção deve estar ligada aos princípios absolutos da palavra de Deus. As questões da disciplina consistem no desenvolvimento do caráter e honra a Deus, né? Tudo que a gente falar para os nossos filhos tem a ver com a honra a Deus, mostrando quem é o nosso Pai, né? É inegociável o padrão de Deus que nos impele à correção e à disciplina. Então, seu objetivo na disciplina é mover-se em direção aos seus filhos e não contra eles. Você se move em direção a eles com as objeções e as solicitações da vida. A disciplina tem um objetivo corretivo, é terapêutica, não penal. Ela se destina a produzir crescimento e não dor. Um grande desafio para nós, pais. Nós só saberemos disciplinar os nossos filhos, né? Quando a gente deixar Deus nos disciplinar. Muitas vezes a gente não deixa o Pai cuidar da gente, nos exortar, nos corrigir. A gente, na hora que vê que está sofrendo uma dor, porque disciplina dói, a poda dói, quando você arranca, né? Às vezes você está até dando frutos, de repente Deus poda, porque Ele quer melhorar outras áreas da sua vida e quer te usar, né? Então, o Senhor, Ele sabe o que é melhor para você. Só que para a gente passar isso para os nossos filhos, a gente precisa ter a disciplina de ouvir o Senhor, de deixar Ele nos corrigir primeiramente, do Senhor ministrar o nosso coração, de reconhecer que Ele é a autoridade sobre as nossas vidas. Que nós possamos, nós demoramos aí quase 1 hora nesse estudo, mas sei que você não vai ter tempo de assistir de uma vez, mas compartilhe com outros pais a importância do nosso papel como agentes e ter a responsabilidade na vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu vou orar nesse momento para que a gente receba, né, tudo isso que a gente acabou de ouvir e que o Espírito Santo revele-se a nós nas áreas que a gente está falhando, para que a gente siga, né, o padrão de Deus na educação dos nossos filhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida. E que essa palavra que nós estudamos agora pela manhã seja fruto na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Que o Senhor nos mostre áreas que nós não estamos desenvolvendo e que nós possamos entender que o Senhor é a nossa autoridade e que o papel que é importante, quão importante é esse papel de sermos autoridade na vida dos nossos filhos. Nos ensina, Pai, a fazer o melhor para eles, baseado sempre na Tua palavra. Obrigada por tudo, por todas as mães, pais, famílias no geral, e nós entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhem aí o material, o estudo do Pastoreando o Coração da Criança. Deus abençoe e amanhã não, quarta-feira, dia 25, nós teremos uma live super importante com a Valéria, entendendo o ritmo, né, da criança, então respeitando o ritmo de cada um. Então não esqueçam, vocês vão receber flyer, tá bom? Deus abençoe vocês e uma ótima segunda. Tchau, tchau.